Vamos falar um pouquinho hoje de Oxóssi, dia 20 de janeiro, Oxóssi. Oxóssi é o orixá da cura, ele é o caçador, ele é o que vai atrás do alimento, ele é responsável também pela prosperidade. Então eu sou muito honrada, né, de ser merecedora, de ser filha de Oxóssi, né? Oxóssi é meu pai de coroa, seu pena branca, meu mentor espiritual, que trabalha na linha de Oxóssi e Oxalá. Então, Oxóssi, ele é aquele orixá que ele te dá direcionamento, ele mostra para você o caminho onde você tem que seguir e ele fala, é ali que você tem que chegar. Oxóssi, a gente costuma falar que Oxóssi é o orixá de uma flecha só. Oxóssi, ele não desperdiça munição, ele não desperdiça a flecha dele com quem não vale a pena. O filho de Oxóssi, ele jamais vai falar algo para você que não valha a pena. O filho de Oxóssi, ele observa muito antes dele falar alguma coisa. Ele só entra em campo quando ele tem certeza. Ele não fala algo para você antes dele ter observado toda a situação. Oxóssi também é responsável por esse terceiro olho, o chakra frontal. Então todo mundo que tem Oxóssi na coroa ou uma proximidade com Oxóssi tem o dom da visão ou tem o chakra frontal, aqui o terceiro olho expandido, tá bom? Então os filhos de Oxóssi, eles têm uma visão além do que as pessoas podem enxergar. Os filhos de Oxóssi, eles enxergam mais do que o óbvio, e isso é muito incrível. Oxóssi também é um orixá que ele traz ali para você a força, a vitalidade. Então, se você tem um caminho ou se você está em dúvida em qual caminho seguir, eu oriento que você acenda uma vela verde para Oxóssi na quinta-feira, tá? Oxóssi, ele vai te trazer, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te trazer o norte. E a linha do Oxóssi, ela traz os caboclos que foram representados, né? São representados pelos índios e também pelo povo xamânico. Então, Oxóssi tem uma grande ligação com o xamanismo, tá? Então, para quem é conhecedor da medicina das florestas, Oxóssi está muito atrelado. Oxóssi abençoa a floresta, porque ele é o guardião. Então, impossível falar de Oxóssi sem falar de floresta, sem falar de medicina. Então, se você é conhecedor da medicina da floresta e você não cultua Oxóssi, você não pede licença para Oxóssi antes de adentrar ao seu culto, o seu ritual da medicina, você está fazendo a medicina errado. Então, Oxóssi, ele é responsável por todo o plantio, toda a floresta. Então, se ele é responsável pela floresta, plantas e raízes também fazem parte do conhecimento de Oxóssi. Então, assim, todas as vezes que você for cultuar, fazer um ritual dentro da mata, peça licença para Oxóssi. Se você vai fazer um ritual de medicina fora da mata, também peça licença para Oxóssi. Oxóssi, ele vai te dar a direção, ele vai te dar o norte, ele vai te mostrar o que você precisa enxergar. Então, assim, agradeça a toda a abundância e fartura e prosperidade para esse orixá. Axé. Um filho de Oxóssi, ele jamais vai falar algo para você que não valha a pena. O filho de Oxóssi, ele observa muito antes dele falar alguma coisa. Ele só entra em campo quando ele tem certeza. Ele não fala algo para você antes dele ter observado toda a situação. Oxóssi também é responsável por esse terceiro olho, o chakra frontal. Então, todo mundo que tem Oxóssi na coroa ou uma proximidade com Oxóssi tem o dom da visão ou tem o chakra frontal, aqui o terceiro olho expandido, tá bom? Então, os filhos de Oxóssi, eles têm uma visão além do que as pessoas podem enxergar. Os filhos de Oxóssi, eles enxergam mais do que o óbvio, e isso é muito incrível. Oxóssi também é um orixá que ele traz ali para você a força, a vitalidade. Então, se você
tem um caminho, ou se você está em dúvida em qual caminho seguir, eu oriento que você acenda uma vela verde para Oxóssi na quinta-feira, tá? Oxóssi, ele vai te trazer, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te trazer o norte. E a linha do Oxóssi, ela traz os caboclos que foram representados, né? São representados pelos índios e também pelo povo xamânico. Então, Oxóssi tem uma grande ligação com o xamanismo, tá? Então, para quem é conhecedor da medicina das florestas, Oxóssi está muito atrelado. Oxóssi abençoa a floresta, porque ele é o guardião. Então, impossível falar de Oxóssi sem falar de floresta, sem falar de medicina. Então, se você é conhecedor da medicina da floresta e você não cultua Oxóssi, você não pede licença para Oxóssi antes de adentrar ao seu culto, o seu ritual da medicina, você está fazendo a medicina errado. Então, Oxóssi, ele é responsável por todo o plantio, toda a floresta. Então, se ele é responsável pela floresta, plantas e raízes também fazem parte do conhecimento de Oxóssi. Então, assim, todas as vezes que você for cultuar, fazer um ritual dentro da mata, peça licença para Oxóssi. Se você vai fazer um ritual de medicina fora da mata, também peça licença para Oxóssi. Oxóssi, ele vai te dar a direção, ele vai te dar o norte, ele vai te mostrar o que você precisa enxergar. Então, assim, agradeça a toda a abundância e fartura e prosperidade para esse orixá. Axé. E você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre espiritualidade e entender um pouquinho mais sobre todo esse universo, é só me seguir em todas as redes, @PamelaSacerdotisa.